Eu tinha 12 anos. Foi quando eu aprendi a ter medo da minha própria voz. Foi numa dessas salas de aula que a gente nem lembra o tema, mas eu me lembro do insight que me veio. Tão forte, tão claro que eu levantei a mão antes que eu pudesse pensar e perguntei para a professora: Professora, é por isso que a palavra tem poder? E o que me veio depois não foi a resposta, foi a risada, a gargalhada de todos os alunos da sala. E o silêncio da professora, que doeu mais que qualquer palavra. E naquele momento algo em mim se quebrou. E levou anos para que eu pudesse entender que aquele garoto de 12 anos estava certo. E hoje a neurociência confirma. Nossas palavras literalmente reestruturam nosso cérebro. Cada frase que ouvimos ou falamos fortalece conexões neurais específicas. E quando criança, essas conexões estão se formando. E um momento de humilhação pode gravar padrões que seguem por décadas. Mas aqui está a parte boa. O mesmo cérebro que gravou o trauma pode ser reprogramado. Deixa eu te explicar o que aconteceu dentro de mim naquele dia. E talvez dentro de você, em algum momento, em alguma outra experiência da sua vida. Quando somos humilhados publicamente, especificamente na adolescência, três coisas acontecem no nosso cérebro. Primeiro, a amígdala, o nosso alarme de perigo, dispara como se estivesse sob ameaça física. Real. Para o cérebro, a rejeição social é interpretada como um risco de sobrevivência. Segundo, o córtex pré-frontal, responsável pela nossa autocrítica, grava aquele momento como prova de que não somos bons o suficiente. É como se o cérebro dissesse: anota aí, expressar suas ideias igual perigo. Terceiro, e talvez o mais cruel, nosso sistema de recompensa aprende a associar silêncio com segurança. Ficar quieto vira proteção. Esconder nossas ideias vira sobrevivência. Você já sentiu aquele aperto no peito antes de falar em público? Aquela voz que diz: é melhor ficar quieto. Aquela sensação que não, suas ideias não valem nada. Pois é, se sim, você não está sozinho. E não é fraqueza. É um mecanismo de defesa que o seu cérebro desenvolveu para proteger a si mesmo. O problema é quando essa proteção torna-se prisão. É. Durante anos, esse bloqueio me controlou. E eu tinha insights, ideias, coisas que eu sabia que eram verdadeiras. Como aquele garoto de 12 anos sabia sobre o poder das palavras. Mas toda vez que eu pensava em compartilhar algum insight, aquela situação na sala de aula voltava. E as risadas, o silêncio da professora, o medo de ser ridicularizado, vinha à minha mente, de alguma forma que eu nem percebia. Então eu me calava, engolia minhas palavras e continuava desacreditando o meu próprio conhecimento. Agora pensa comigo. Relacionamentos que não aconteceram por medo de me abrir. Oportunidades profissionais perdidas porque eu não me posicionava. Mensagens que Deus colocava no meu coração, mas eu guardava com medo de ser julgado. Até que eu aprendi algo fundamental. Esses traumas não vão desaparecer sozinhos. E eu precisava enfrentá-los. E aqui está. O que mudou tudo para mim. A solução não é apagar o passado, é ressignificar ele. E isso acontece através de algo que a psicologia hoje chama de exposição gradual. Mas eu prefiro chamar de coragem em pequenas doses. Funciona assim. Primeiro, reconheça o bloqueio sem julgamento. Aquela criança de 12 anos não era fraca por sentir vergonha. E você não é fraco por ter medo agora. Você está machucado e as feridas precisam de cuidado, não de crítica. Segundo, comece pequeno, mas comece. Se você tem medo de água, por exemplo, não precisa mergulhar no oceano amanhã. Entre numa piscina rasa, molhe os pés, mergulhe gradativamente. Sinta que você pode controlar isso. Se você tem medo de falar em público, não precisa subir num palco e tal. Grave um áudio de 30 segundos para um amigo, depois um vídeo. Envie e compartilhe para 3 amigos. Cada passo reconecta o seu cérebro. Olha, eu estou falando, não morri. Terceiro, a Bíblia diz: renovai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. E a neurociência confirma: pensamentos repetidos criam novos caminhos neurais.
Se você tem um bloqueio com dinheiro, por exemplo, estude pessoas que prosperaram com integridade, mude a narrativa de dinheiro é ruim para dinheiro é bom, é uma ferramenta para o bem. Se você tem medo de relacionamentos, olhe pedindo discernimento, mas esteja aberto para viver isso. Deus não nos criou para a solidão. Se você tem vergonha da sua voz, comece a usá-la, mesmo com medo. Vai, mesmo tremendo. Porque aqui está a verdade que eu aprendi. Deus não me deu aquele insight aos 12 anos para guardá-lo para sempre. Ele me deu porque eu tinha algo a dizer. E ainda tenho. Existe um conceito na psicologia chamado crescimento pós-gradual. Não é sobre fingir que o trauma não aconteceu. É sobre descobrir que, do outro lado dessa dor, quando você enfrenta, você pode se tornar mais forte, mais compassivo, mais autêntico. E estudos mostram que pessoas que enfrentam seus traumas ressignificam suas histórias e desenvolvem mais compaixão por outros que sofrem. Relacionamentos mais profundos, porque não têm medo de serem vulneráveis, de se abrirem. E senso de propósito, que vem de transformar a dor em sabedoria. Aquele garoto de 12 anos que foi ridicularizado por falar sobre o poder das palavras, hoje está aqui, usando suas palavras para poder alcançar você. A ferida se tornou mensagem. O bloqueio se tornou missão. Porque é o que me incomoda todos os dias. E isso pode acontecer com você. Então eu pergunto, qual é o seu bloqueio? Qual é aquela experiência que instalou um medo em você, uma vergonha, uma crença limitante em você? Compartilhe aqui nos comentários o que te traumatizou. Você já começou a superar isso? Como? Ou você está preso naquele momento ainda e precisa de ajuda para ressignificar isso? Porque quando compartilhamos nossas histórias, fazemos duas coisas poderosas. Quebramos o poder do silêncio que nos aprisiona e damos coragem para alguém que está passando pelo mesmo. Deus te trouxe aqui para este vídeo, para essa mensagem, porque Ele quer que você se liberte. Ele quer que você viva as experiências lindas que Ele preparou para você. E às vezes o primeiro passo é simplesmente dizer, eu também passei por isso. A sua voz importa. O que você tem a dizer importa. E aquele insight que Deus plantou em você, o mundo precisa ouvir. Não deixe um momento de vergonha roubar uma vida de propósito.